Boa tarde, colegas da rede. Eu sou professora Lívia. Eu trabalho aqui no Departamento de Desenvolvimento Curricular. Sou professora do componente de arte. E é com muita alegria que a gente está aqui hoje para apresentar essa web, né, sobre a prática contextualizada em arte no novo ensino médio. E eu quero primeiro aqui agradecer a equipe técnica que está aqui, o Juvenal, o José e a Andrea também. E estamos com a professora Sueli ali no chat e a minha colega aqui vai se apresentar também. Olá, pessoal. Eu sou a professora Angélica, sou técnica de arte do currículo e estou aqui hoje com a Lívia para a gente falar sobre a contextualização dentro do componente de arte. Então, vamos começar aqui para a gente ver os nossos objetivos, Lívia? Isso aí. Então, os objetivos da web hoje, né, são apresentar o conceito de contextualização como princípio da BNCC e do currículo do novo ensino médio, demonstrar como a contextualização auxilia no desenvolvimento das habilidades dos estudantes e exemplificar através de uma prática contextualizada, né, com aulas do RCO+. Perfeito. Então, aqui a gente viu o caminho que a gente vai percorrer hoje nessa web. Que o objetivo é a ideia da contextualização. Mas antes da gente falar mais especificamente o que é a contextualização, a gente vai lembrar que o quê? Dentro do ensino médio, o componente de arte, ele integra a área de linguagens. Então, assim, né, a parte principal da área de linguagens é a ideia da leitura. E daqui em arte, a gente vai ter a leitura de imagens, a leitura da questão corporal, tudo isso a gente vai estar envolvido dentro do campo da arte, a gente vai ver como que a gente vai contextualizar ali o componente em diálogo com as aulas para que a gente vá desenvolver as habilidades e as competências previstas ali no componente curricular. Então, o que seria a contextualização? A gente colocou aqui um textinho, né? Contextualizar é possibilitar a atribuição de sentido por parte do estudante, relacionando sua experiência com o que está sendo ensinado. Então, é aquilo que o professor em geral, trabalha com contextualização já no seu dia a dia, né, Lívia? Não é uma novidade assim, mas é importante que a gente reforce e consiga entender, né, de forma sistematizada como que essa contextualização acontece. A partir do momento que a gente aproxima esses saberes científicos com a bagagem dos nossos estudantes, a gente vai contextualizando a aula e ampliando, né, os sentidos ali e a aprendizagem do nosso estudante. O que a base traz para a gente sobre a contextualização? A contextualização é apresentada como processo de compreensão e intervenção dos alunos para o meio em que vivem, influenciando na transformação de uma realidade. Então, qual que é a ideia? Que esse aluno, mais do que ele saiba na prática e saiba o fazer também, a partir do momento que ele consegue se apropriar ali dos conhecimentos. Então, vamos lá. Continuando, né, para a gente poder esmiuçar um pouquinho o que seria contextualização, né? Uma das formas que a gente compreende esse termo é quando a gente fala da realidade do estudante, né? Uma das formas que a gente compreende isso. Então, a realidade na qual ele está inserido, seja a escola, né, ali a cidade, né, o bairro dele. Então, a gente, né, como professor, muitas vezes a gente leciona em escolas diferentes, né, em várias escolas no decorrer do ano, e aí a gente vai conhecendo aquelas realidades diferentes, tá? Então, primeiro a gente situa isso, né? Através dessa percepção, né, de qual é a realidade que aquele estudante está inserido, ele vai poder, então, e nós também como professores, né, estabelecer conexões, né, com o cotidiano dele. Perfeito, Lívia. Dentro da nossa rede, por exemplo, a gente tem as escolas do campo, as escolas das ilhas, né? E cada uma tem a sua especificidade. Em Curitiba mesmo, a gente tem uma grande variedade, né? Então, é difícil dizer que a mesma maneira, cada um aprende de uma maneira diferente. Quanto mais a gente entender essa realidade, né? Isso aí. Outra coisa bem importante na contextualização, né, é aquele entendimento de que o aluno, né, o estudante, ele não chega na sala de aula, né, sem saber nada, ele já possui conhecimentos, né, já possui habilidades. Então, cabe a nós como professores, né, tentar descobrir um pouco, né, desses conhecimentos que ele já possui.
Porque isso daí também vai ajudar com que ele se engaje mais, né, nas atividades, né, nas propostas que a gente fizer para ele, né? Porque ele vai se sentir também valorizado e vai poder estabelecer conexões nos conhecimentos que ele vai adquirir com as coisas que ele já sabe, né, Angélica? Uhum. E continuando também, como esse conteúdo se aplica ao cotidiano do estudante. Então, como esses conhecimentos, né, que ele vai adquirir ali nas nossas aulas, né, na escola, como isso vai se aplicar no cotidiano dele, né? De que forma, então, ele compreende e começa a participar do dia a dia, né, ativamente ali, e aplicar as coisas que ele aprendeu, né? Não sendo um conhecimento mecânico, né, mas um conhecimento que se torna prático e ativo na vida dele. Sim, e através da contextualização, o estudante, principalmente aqui no novo ensino médio, ele vai entendendo que o saber dele de arte está interligado também a outros conhecimentos, aos conhecimentos das áreas das ciências, da matemática e de todas as áreas ali da linguagem, né? Então, o contextualizar é ampliar o entendimento dele também sobre o saber, de como ele se apropria ali dos conteúdos que são sendo mediados pelos professores, né? Até ele fazer essas conexões desde o cotidiano dele mais prático do dia a dia, até questões mais globais mesmo. Uhum. E que professor nunca ouviu, né, essas perguntas na sala de aula, né? Quando eu usarei isso em minha vida? Para que eu estou aprendendo isso, né? Então, cabe a nós, né, como professores, criar situações comuns, né, o dia a dia do nosso estudante, para poder fazer essas conexões, dele achar algum sentido nos conhecimentos que ele está adquirindo, né, em sala. Trazer esse significado real e aproximar esse vínculo, né, do conhecimento escolar com a sua realidade. E para que possa também gerar uma interação maior, né, não só entre os conhecimentos, mas entre o estudante e a sociedade também. Então, aqui a gente vai trazer também outros pontos, né, Lívia, assim, sobre o estudante ali, como que acontece a questão da contextualização, né, que vai ser sempre esse ciclo, né, o estudante, o conhecimento, os materiais educativos, né, que daí a gente vai ver que também não é apenas o conteúdo, são as formas, né, as metodologias que são desenvolvidas pelo professor, né, para desenvolver ali as habilidades e as competências no estudante. E tudo isso ele é abarcado, assim, pela contextualização. Isso, tornando então, né, a aprendizagem do estudante mais significativa, né, que é segundo a teoria ali do David Ausubel, que a gente trouxe aqui como referência teórica para nós, né, de algumas coisas até que a gente já falou de uma forma mais informal, né, de valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes e também que aquele conteúdo escolar aprendido seja potencialmente significativo, né? Então, aumentando também o interesse do estudante na aprendizagem, né? Da área, né? Na aprendizagem escolar ali, enfim. Né? Se ele consegue fazer essa conexão, né? E fazer também, ser um protagonista e ter uma atuação prática com os conteúdos que ele absorveu, ele vai se sentir mais interessado e conectado ali também com relação a esses significados. Exatamente. E ali o contextualizar não tem a ver com esvaziar os conteúdos, na verdade tem a ver com ampliar, porque você está trazendo ali o conhecimento científico, né? O professor ali, o mediador, e está trazendo a bagagem desse estudante. Então ele está ampliando e vendo de maneira prática, né? Aí. Bem, e aqui a gente tem, então, como a contextualização vai favorecer, né, o desenvolvimento das habilidades do estudante, né? Então, através da contextualização, né, se favorece a aprendizagem significativa, né? Ela também evoca dimensões da vida pessoal, cultural e social do estudante, promove a relação do estudante com o saber, mobiliza competências já desenvolvidas e potencializa o protagonismo do estudante. Então, o nosso estudante, né, se tornará, qual é o nosso objetivo, né, que ele se torne mais que um espectador, né, que ele passe a ter também um papel de protagonista e que ele se torne um agente que pode resolver problemas, mudar a si mesmo e o mundo ao redor. Então, que ele participe de forma mais ativa, né, no cotidiano.
Aqui a gente tem um recorte, né, do nosso RCO, os professores já devem estar mais familiarizados, e eles veem ali no planejamento, ali as tabelinhas. Então, como eu falei lá no início, o componente de arte, ele integra a área de linguagens, e daí dentro da área de linguagens nós temos as competências e as habilidades que nós desenvolvemos. Aí dentro do nosso currículo nós temos também um desdobramento, que são os objetivos de aprendizagem, que a gente tem ali também em vermelho. Então aqui a gente fez um recorte de uma aula que a gente vai ver ali mais para frente para entender como que a contextualização pode acontecer de uma maneira prática a partir das aulas que os professores vão desenvolvendo. Então a gente tem aqui, lembrando que nós trabalhamos sempre com as competências. Cada competência ali tem um conjunto de habilidades, dos objetivos de aprendizagem e elas mobilizam o quê? Conteúdos. Então por isso ali que a nossa evidência sempre é o desenvolvimento das habilidades ali com os nossos estudantes. Como a gente falou aqui, né, nós destacamos a habilidade que vai ser trabalhada nas aulas, né, na sequência didática que a gente recortou aqui, e o objetivo de aprendizagem. E aqui, né, a gente puxou um pouquinho, né, de como seria a contextualização no ensino de arte, né, que é o nosso componente. Então, a gente colocou ali que a gente sempre trabalha, né, não importa a ordem, né, Angélica, mas nesse ciclo, né? Então, primeiro, a contextualização em arte, né, se trata da gente entender, a gente fazer um passeio, às vezes, por obras de arte, artistas, né? E a gente entender o contexto no qual aquelas obras foram produzidas, né? Contexto histórico, contexto cultural, né? Para que o nosso aluno tenha esse conhecimento, né? Às vezes dentro da sala de aula, às vezes através de algumas visitas, né, guiadas que a gente pode proporcionar aos alunos, aos estudantes, né? Isso, porque além da ideia de contextualização no sentido amplo, né, que é o que a gente falou assim, aproximar os conhecimentos, os conteúdos ao repertório do nosso estudante, em arte a gente tem essa particularidade que a Lívia está trazendo, que é a contextualização das obras. Não tem como você apenas trazer uma obra, por exemplo, do Renascimento, sem que o estudante entenda qual que era o sentido dela na época dela, e daí a gente traçar paralelos e redimensionar o significado dela com o nosso contexto presente. Então, esse é o nosso trabalho de contextualização também em arte, que além da contextualização né, como a gente falou assim, de aproximação, tem a contextualização do sentido ali realmente mais histórico, social, dos objetos artísticos que a gente vai estar trabalhando. E daí é esse ciclo que ele pode produzir e depois entender o contexto e depois fazer apreciação, ou ele pode fazer apreciação, entender o contexto e fazer a produção. Esse aqui é uma metodologia, assim, muito, né, básica ali que a gente tem dentro do componente de arte, né, e é algo já mais tradicional também dos conhecimentos e dos trabalhos dos professores. Então, aqui nós viemos com o nosso recorte, né, a sequência didática que a gente escolheu aqui para apresentar como que essa contextualização pode ser trabalhada na prática. Então, são aulas que estão presentes no RCO e que o professor pode ver e acessar também. Então, aqui, além desse recorte, a gente as aulas, elas trabalham o quê? A representação do corpo na arte. E o que essa dupla de aulas vai trazer? Conhecimentos artísticos, estéticos, históricos e culturais, a relação do jovem com o seu próprio corpo e dos seus colegas, a questão das redes sociais, bullying, autoimagem, autocuidado, e nós trouxemos também ali as competências gerais, que as competências gerais, elas vão trafegar desde ali do Fundamental 2, né, ali dos anos finais, até ali o ensino médio também, que são essas competências que permeiam todos os componentes. E as setinhas vermelhas, elas estão destacando quais competências a gente está trabalhando nessa sequência didática aqui, que é o conhecimento, que sempre vai ser trabalhado em aula, né? A questão do pensamento científico, crítico e criativo, o senso estético, a questão da comunicação, da argumentação, a cultura digital, o autoconhecimento e autocuidado e a empatia e cooperação. Pensa só, o professor não precisou parar uma aula só para pensar nessas competências gerais. Elas já estão ali, né, dentro da aula mesmo, dentro da sequência didática. Então, vamos ver aqui.
Na aula 16, a gente vai ver uma coisa, que a gente tinha lá aquele recorte com os objetivos de aprendizagem, né, Lívia? Que aqueles objetivos de aprendizagem, eles estão presentes no currículo, mas os objetivos de aprendizagem, eles são bastante extensos. E cada aula ali, a gente vai fazer um recorte que vai desenvolver uma parte desse objetivo. Aqui na aula, então, se você perceber, ele não é exatamente o mesmo texto que está lá no currículo, mas ele é o quê? Ele é um recorte, porque a gente vai trabalhar determinados assuntos, né? Vai desenvolver determinados conhecimentos específicos nessa aula aqui. Mas não que a gente não vai trabalhar o resto, a gente vai trabalhando em etapas. Então, aqui seria o quê? Conhecer, analisar e relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social e cultural dos nossos estudantes. Então, aqui na aula 16, é uma aula bem tranquila, né? Uma aula, assim, bem presente nas aulas de arte, que é a leitura e análise de obras de arte. Então, como a gente falou que a gente vai trabalhar a representação do corpo, a gente fez aqui alguns recortes para demonstrar que o estudante ele vai fazer a leitura de imagens, verificando, observando como é o corpo em diversas épocas, né? Que nem sempre os padrões de beleza foram os mesmos. E por que eles eram assim em determinado período e como que a obra consegue trazer como uma espécie até de um registro histórico, né, de cada período, porque ela vai estar apresentando como era aquele período através dessas obras, né, através das esculturas. Isso, então a ideia é começar a aula como um passeio cultural, né? Assim, trazer para o estudante, né, todo esse contexto artístico, né, e todo esse passeio ali na linha do tempo da história da arte, para ele vendo, né, como o corpo vinha sendo representado, então. E aos poucos a gente ir aproximando, né, para a atualidade, né, para a realidade do nosso aluno, né, do nosso estudante. Então, trazer algumas perguntas, né, que vão também mobilizar as próximas atividades aí planejadas para a aula. Então, por exemplo, o que seriam os padrões de beleza, né? Quais padrões de beleza o estudante percebe em sua realidade? Quais referências de padrões de beleza o estudante possui? O estudante se sente cobrado sobre sua aparência? Então, assim, esse tipo de tema em sala de aula, né, ele rende a beça, né? Então, a gente planeja ali uma aula que às vezes pode se multiplicar, né? Porque aí o estudante começa a compartilhar, associar com algumas coisas que ele não tinha pensado antes, né? Será que ele já pensou sobre essas questões de padrão, né? E ele mesmo pode trazer imagens, vídeos, né? Ele pode também partilhar, né, com os colegas algumas inseguranças que ele tem, cobranças, né, Angélica? Perfeito. O que nós trazemos ali, como a Lívia colocou, um apanhado histórico, né, ali o conhecimento mais sistematizado, mas isso sempre ali em diálogo com o repertório do nosso estudante. O que é a representação, né, o que é o corpo para ele hoje, e ele vai observando, né, como se chega a um ideal, algum padrão de beleza presente hoje, e como a gente pode quebrar também esses padrões, perceber que todos os corpos são diferentes, e tem seus valores, né? E é isso que o professor vai trazendo ali. Aí, nessa aula, lá no final, nós temos um mão na massa, que seria a parte do estudante realmente colocar os conhecimentos dele, né, em prática. Nesse primeiro momento, como essa aula, elas são duas, né, a aula 16 e a aula 17. Na aula 16, então, é o momento do aluno fazer um mapa mental. Qual que é a ideia do mapa mental? Ela é uma forma dinâmica de estruturar os conhecimentos e organizá-los. Qual que é a importância? Pensar, mas o mapa mental, por que puxar tanto para desenvolver esse mapa mental? Pensa que às vezes o professor fez uma aula expositiva, conversou com o aluno, teve a troca ali, fez os debates, mas é interessante que esse aluno, com forma de imagens, textos, ele vá lá e sistematize, organize o conhecimento dele. Até isso é um método, né, de muitos estudantes em cursinhos ou pessoas que vão fazer concursos de sistematizar o conhecimento em mapas mentais. Porque daí isso vai auxiliar a fixação dele, né? Sobre o que foi aprendido naquela aula. E daí a gente está colocando de sugestão, né? Aqui na aula, né, Lívia? O Canva, que ele pode ser feito, mas o aluno pode fazer no cartaz, pode fazer no caderno, no que tiver disponível. O Canva é uma ferramenta, assim, bastante intuitiva, bastante fácil de ser trabalhada. E como nós
aqui da nossa rede, nós temos acesso ao @escola. O @escola, ele permite que os estudantes que acessem o Canva, tanto o professor quanto o estudante, tenham ali a versão premium, né? Então, eles conseguem utilizar todas as ferramentas. Então, eles conseguem explorar bastante ali a plataforma. Isso aí. E dando sequência, então, né, a nossas escolhas do RCO, nós temos aí a aula 17, né? E o objetivo da aula 17, então, como a Angélica já explicou, né, ele fica um pouco diferente lá do recorte do quadro organizador do currículo, né? Porque ele fica mais específico para essa aula, né? Então, o recorte é assim: conhecer o conceito de padrão de beleza e relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica e estética também. Então, vamos lá, né? Essa aula aqui, a gente já traz um pouquinho mais, né, para frente com o cinema, com as redes sociais, né, trazendo imagens e também vídeos, né, se a gente puder proporcionar isso para os nossos alunos, né, para os nossos estudantes, sobre essas representações do corpo também, né, nessas outras ferramentas, né, que a arte também utiliza, né, nessas outras linguagens artísticas, no caso, e também nas redes sociais, que estão presentes no dia a dia de todos. Então, a gente vai refletir, né, utilizar essas imagens para refletir sobre os padrões também aí, né, que são colocados pela mídia, né, para todos nós, no caso, né, Angélica? Sim, pensando que o aluno ele está imerso nessa questão da cultura digital, né? Porque a maior parte tem acesso, tem as redes sociais, então ele é o tempo inteiro trabalhando com imagens, com a fotografia, e ele vai fazer essa reflexão histórica de entender como a arte trabalha com a imagem, e também ele começa a refletir sobre o tempo dele e como ele trabalha com a autoimagem, né? E como ele tem também uma relação de empatia com a imagem do seu colega, né? Porque é por isso que a gente puxa lá no início a questão da empatia, do bullying, porque tudo isso também auxilia em outros campos, né? Que vai trabalhar ali as outras competências do estudante, além das específicas do componente, as competências gerais que a base nos traz. Então, aqui a gente tem também um outro recorte ali da aula, né? A representação do corpo na história da arte. O estudante usa filtro nas redes sociais? Quais modificações o estudante já realizou no seu corpo? Provavelmente, né, os nossos estudantes não vão ter acesso a fazer grandes cirurgias plásticas, nem nada disso. Mas a gente sabe que o uso do filtro e a questão da relação da autoimagem, ela é ali muito forte. Então, assim, desde umas coisas mais simples, que é o alisamento de cabelo, esse tipo de coisa. Aparelho assim, dentário. Aparelho, né? Tudo que ele queira, assim, ainda fazer uma modificação, nem que seja na própria maquiagem. A questão de por que eu vou afinar meu nariz, o que eu quero com isso, qual que é o objetivo, por que desmistificar, né, determinados padrões quando você se estrutura para você se arrumar mesmo. E com o intuito, né? E qual é o intuito, né? E quais as referências também, né? Por que a gente faz essas modificações no nosso corpo, né? Com qual propósito? E aí, né, a gente tem como sugestão de mão na massa, né, no RCO, um curta-metragem, né, Angélica? Acho que você pode falar melhor um pouquinho. Ali, uma animação em curta-metragem, né, que vai tratar também sobre essa questão do padrão de beleza, né, que daí o estudante vai ver isso. E qual que é o objetivo do curta-metragem, né, da utilização deles? Utilizar as tecnologias digitais para apresentar um vídeo, né, de animação que traz uma reflexão sobre os padrões de beleza e essa discussão que faz parte da vida contemporânea. Então, mais uma vez, eu estou ali no meu mano a massa, eu estou fazendo cada vez mais o quê? Eu estou contextualizando, eu estou aproximando todo o conhecimento que o estudante teve ali na aula, também as práticas deles diárias, né? Então, ali o mão na massa, a gente vai ter o primeiro momento, que é a da apreciação do vídeo, e depois eles vão fazer alguns grupos, e, né, o professor vai ver esse tempo, a gente faz uma sugestão de tempo ali, mas a gente sabe que cada professor, cada turma tem uma dinâmica específica, né? E ali a gente faz a sugestão de como pode ser desenvolvido, que é eles fazerem uma discussão, um debate, né, sobre essas questões
que eles viram no vídeo. E daí a gente traz ali algumas perguntas. Quais são os padrões de beleza atuais? Você acha que isso impacta na sua vida? De qual forma? Então, existe uma variedade de trabalhos que podem ser feitos. O professor pode perguntar, pedir para que eles escrevam em um papel qual a sua parte do corpo que eles gostam mais, qual que eles não gostam, por quê. Eles podem colocar no papelzinho, o professor ler, eles refletirem sobre isso. Então, abre uma gama bem grande de possibilidades para ser trabalhado, assim, e trazer sempre esse assunto para a vida prática ali do estudante, né? Ele entender que a beleza é uma construção, que tudo isso não vem do nada, né? E para que ele se sinta bem e que também ele compreenda as questões históricas, estéticas que envolvem todo ali o conhecimento, toda a aula que foi desenvolvida. Sim, em algumas práticas até que eu realizei em sala de aula, né, esse tema já gerou até peça de teatro, né, exposições, né, de foto com filtro, foto sem filtro, né, de cara limpa e tal. Então tem algumas ideias que a gente pode trazer, além de desenhos também, né, de como você se vê representado através do desenho, né. Então tem inúmeras possibilidades, né, que a gente sugeriu ali no Mão na Massa, essas, mas também tem outras, né, que o professor também, dependendo da contextualização que ele fizer, né, dos recursos que ele tiver disponíveis naquela escola também, né, e do contexto ali dos próprios estudantes, ele pode fazer adaptações, né, e a gente sente, né, às vezes, a nossa turma e sabe, né, o que a gente consegue desenvolver ali naquela determinada realidade. Perfeito, Lívia. Então, aqui nós apresentamos de uma maneira sucinta, assim, né? O que seria a ideia de contextualização, como é a contextualização na arte e como ela está aplicada ali para que você possa ser percebido como elas estão no Mão na Massa e nas nossas aulas. E daí que no final nós temos algumas referências que nós utilizamos. E eu acredito que seja isso, né, Lívia? Isso, não sei se tem alguma Tem alguma questão? pergunta? Não? Então tá bom. Muito obrigada, Obrigada. pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada.